Graças a Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos e a todas, mais uma vez aqui, juntos com vocês, através dessa transmissão que nós temos aqui, trazido diariamente. Estamos em uma série da Semana Santa, hoje é Quinta-feira Santa. Nós temos aqui o Evangelho de João 13, para a gente poder ler um pouco acerca do que aconteceu na Quinta-feira Santa, momentos finais ali do Senhor Jesus Cristo, na última ceia e também nas instruções da ceia, o mandamento do amor que ele deixou, a humildade dele, lavar os pés dos discípulos. Não vou ter como ler tudo, mas eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês um pouco do que eu consigo compartilhar aqui dentro do tempo que me permite, tá certo? Eu gostaria muito de poder levar até vocês o conhecimento da palavra que Deus aqui ele me revela, ele me traz ao coração, e assim eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Esse amigo que vos fala, Bispo Santos, e essa transmissão ela tem um oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, tá bom? Eu quero orar também com você no final. Se você puder ficar até o final da oração para a gente poder orar junto, né? Para a oração. Eu gostaria de orar por você e gostaria que você também orasse por mim, se você puder. Eu também preciso de oração, assim como eu creio que todos nós precisamos de oração, tá bom? Se você tiver uma Bíblia, quiser abrir aí em João capítulo 13, por gentileza, abra. Se você não tiver, escute, tá bom? Diz assim a palavra. Evangelho de João capítulo 13, Jesus lava os pés aos discípulos, tá? Evangelho de João capítulo 13, a Bíblia fala, Jesus lava aos pés aos discípulos. Observe bem, ora, antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Observe o amor de Deus, né? Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, de como o Senhor Jesus ele tem essa preocupação de tanto amar como ensinar, né? O amor. Então preste bem atenção a forma que o texto é narrado por João, e a Bíblia diz que isso aqui tudo aconteceu na véspera, né, da Páscoa. Versículo 2, a Bíblia diz que durante a ceia, que também era uma outra ocasião, outro evento que estaria ali para acontecer, e já estava sendo preparada para as instruções e tudo mais, a Bíblia diz que durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração, posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, olha só que fato, né? Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou, derramou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido, né? Preste bem atenção que Jesus, sendo Deus, nos dá aí uma lição de humildade, uma demonstração de amor, de cuidado, a preocupação de limpar os nossos caminhos, limpar os nossos pés, tirar o pecado, né? Isso aqui era uma revelação que o Senhor deixou tanto para os discípulos como para nós, de que logo após ali a esse fato, seria assim que o Senhor Jesus ele tiraria os pecados da humanidade através do nosso Mestre, através do seu Filho Jesus Cristo, através do ato de humildade de lavar os seus pés. Por isso que nós temos esse hábito, essa prática e esse costume de lavarmos os pés sempre na Semana Santa, um dia antes da Sexta-feira Santa, porque isso aqui foi uma ordem que o Senhor Jesus ele deixou para todos os discípulos, e nós, a símbolo dessa ordem,
praticamos isso, vivemos isso, colocamos em prática, porque é um exemplo muito lindo que o Senhor Jesus deixou. Não é qualquer pessoa que tem capacidade, disposição e até desejo de querer lavar os pés de outro. Pessoas que não têm lavado nem os seus próprios pés. Tem pessoas que nem os seus próprios pés literalmente quer lavar, que dirás lavar o pé do próximo. Só que isso aqui não tem um sentido padrão de hábito de higiene. Isso aqui é um sentido espiritual da limpeza que o Senhor Jesus ele desejaria proporcionar, realizar na vida dos seus discípulos. Então o texto fala que no momento ali que antecedia a Páscoa e também no momento da ceia, Judas, por sua vez, ele já estava com o coração envenenado, o coração dele estava totalmente sujo, o coração dele estava dominado pelas instruções do diabo, pela influência do diabo, por aquilo que o diabo colocou no coração dele de trair a Deus, trair a Cristo. Nós temos exemplo do próprio diabo, que ele também levou a terça parte dos anjos a se corromper, também traindo a Deus, deixando de servir a Deus para servir a ele, o diabo. Esse é o plano dele, né? É desejar que a gente sirva a ele, traindo Jesus, desobedecendo a Deus, procurando de toda forma nos sujar diante do Senhor. Então, por sua vez, temos também exemplo de Eva. Ela não atentou para a voz de Deus através de Adão, que Deus o qual se comunicava, e dando ouvido à serpente, ao diabo, terminou em que todo mundo sabe, todos nós sabemos, na queda do homem, né, e no acesso do pecado ao homem, trazendo morte, né, onde Deus falou que a recompensa do pecado, da transgressão, né, é a morte, tanto a morte espiritual como a morte também física, que é um fato de que todos um dia chegará, né, alcançará, uns de maneira natural e outras de maneira mediante aos seus plantios, né? Então observe comigo, perceba comigo de modo simples, tá? Que nós trazemos aqui como mensagem totalmente de modo simples para você entender. Jesus, ele naquele ato, naquele momento ali que ele percebeu que Judas ele já não estava mais comportando-se da forma que ele desejaria que ele se comportasse, que ele estivesse ali dando exemplo. Então Jesus viu que já era realmente o momento dele traí-lo, né? Já era o momento dele colocar em prática o plano da traição. Todos nós sabemos, né, que Judas negociou, fez um acordo com a vida do Senhor Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata foi o preço avaliado por Judas pela vida de Jesus. Imagine eu avaliar sua vida por 30 mil reais, né? Digamos assim, né? Ou ainda que fosse 30 milhões de reais. Sua vida não tem preço. A vida de uma pessoa ela é caríssima. E o resgate, sabe, o único resgate que pode realmente ser válido pela minha e sua vida é a vida de Cristo. A prova disso foi o próprio Deus que deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu. Ele não vendeu, ele deu seu Filho. Até porque a vida de Cristo não tem preço. Mas Judas avaliou. Judas, ele na tabela dele, ele avaliou, né, a vida de Cristo por 30 moedas de prata. Aí eu te pergunto, quantas pessoas não podem ter essa capacidade também, né, de querer avaliar a sua vida por determinados valores que para elas não significam nada, né? Quando nós não nos valorizamos, é isso que muitas vezes acontece. Pessoas tentam colocar preço na nossa vida, pessoas tentam avaliar a nossa vida a nível do preço que elas dão, que elas querem ou que para elas valem, né? Sendo que para nós temos a consciência de que o nosso real valor ele é valorizado pelo próprio Deus, tá? Deus é quem nos dá esse devido valor que nós assim merecemos, no sentido de almas para ele preciosa, não no sentido de pecadores
que nós somos, que na verdade nós não merecemos nada, né? Somente a graça de Deus é o que nos basta. Fora isso, a gente não tem merecimento algum, mérito algum, valor algum, se mantermos a nossa vida no pecado. Quando nós vivemos uma vida em consagração para Deus, aí sim você passa, né, a ter o seu devido valor, separado para Ele, vivendo para Ele, procurando entender que Ele é o Senhor da sua vida, dono da sua vida, e é Ele que faz tudo por você, tá bom? Então quem está entrando aí agora, através do Instagram, através do Facebook, do YouTube, sejam bem-vindos, a paz de Cristo para todos, tá? Estamos aqui com a palavra de Deus, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, já li aqui do versículo 1 ao 5, tá bom? Então você que quiser, junto comigo, meditar nessa palavra, Jesus lava os pés aos discípulos. Como andam os seus caminhos? Como se encontram os seus pés, né? Os seus pés, eles se encontram limpos através do Evangelho, que você tem recebido como instrução, como orientação, como entendimento, como prática, como regra de vida, como disciplina, doutrina. Você tem abraçado, aceitado, acatado os ensinamentos do Senhor por meio do Evangelho? Seus pés estão limpos ou seus pés estão sujos? É a pergunta que eu deixo aí pairar no ar, eu deixo aí para você refletir. Observe comigo o versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, não sabes. Não entenderás agora, entenderás depois. Você só vai compreender depois. A gente não sabe a obra que Deus ele quer, ele faz na nossa vida, na hora. A gente só vai entender depois. Essa limpeza dos pés era algo que Pedro ele considerava ser demais. Ele considerava ser algo que para ele nunca foi esperado, né? Jesus nunca tinha feito isso antes. Porém, na véspera de sua morte, na véspera da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira da Paixão, Jesus ele demonstrou esse ato de amor e humildade para com seus discípulos, né? De cuidado que ele tinha para com eles e também para conosco, né? Esse cuidado Jesus deixou claro para aqueles discípulos da vez, que é o cuidado que Jesus ele tem com todos nós, tá? Com todos nós. Então perceba comigo que Pedro ficou constrangido, né? Pedro ficou, imagine, na sociedade hoje que a gente vive, você imagina aí as autoridades, o presidente, não comparando o Senhor com essas pessoas, mas assim, autoridades, um governador, um prefeito, ou de repente um juiz, um magistrado, ou um doutor, seja lá quem for. Imagina a cena dessas pessoas que são na terra poderosos, parando para poder pegar uma bacia, uma toalha, um recipiente com água e saindo lavando os pés das pessoas. Seria ao menos intrigante, né? Seria um pouco curioso, duvidoso essa atitude. Mas Jesus ele é diferente. Jesus ele mostrou aqui a forma que ele ensina e a forma que ele também deseja que nós, discípulos, possamos também colocar em prática. E Pedro ficou intrigado com aquela maneira que o Senhor havia ali desejado limpar, lavar com água os pés. A água, nós sabemos que ela simboliza a palavra de Deus, né? Que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus e entrar no reino dos céus. Então a água ela simboliza a palavra, o rio de água viva, né? O rio que jorra do trono de Deus, a fonte da água viva, é a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, a pregação, nós recebemos a palavra de Deus em nossos corações, então, logo nossos pés, ele se tornam pés limpos por não caminharmos no pecado. A gente não anda em caminhos sujos, e sim em caminhos limpos. Jesus disse: vós sois limpos pela palavra que ouviste. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, ouve não no sentido de escutar, mas ouve no sentido de praticar, viver, aplicar. Então, logo, os caminhos que a gente passa a trilhar, caminhar, os ambientes que a gente passa a ir, frequentar, andar com uma certa frequência, são caminhos que são agradáveis a Deus, né? Não são caminhos que a gente sabe que Deus ele se entristece ou se aborrece. Então, perceba comigo aqui, para a gente encerrar,
no versículo 8, disse-lhes Pedro: nunca me lavarás os pés. Imagina a gente chegar para Deus e determinar para Deus que Deus ele não vai realizar a obra que ele quer realizar na nossa vida, por a gente achar que não é para ser feito, ou que não quer que ser feito, ou que não deixa ser feito. Imagina aí. Deus quer limpar os seus pés e você vai dizer: não, Senhor, eu não quero que o Senhor limpe meus pés, não. Quero continuar no pecado. Não que era o desejo de Pedro, mas um exemplo, né? Não, eu quero continuar da maneira que eu estou. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Perceba comigo, no versículo 8, ele dizendo: respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Imagina. Jesus está dizendo para Pedro que se ele quisesse manter os pés dele sujos, ou desejasse sujar os pés dele, ainda que não, digamos assim, tivesse literalmente, ele não iria ter comunhão com ele, ele não ia ter compromisso com ele, ligação com ele, união com ele. Não tem parte com ele. A pessoa que anda em caminho sujo, é evidente que ela não tem parte com ele. É evidente. A pessoa que anda nas trevas, a pessoa que anda em caminhos sujos, contaminados, poluídos, Jesus está deixando bem claro que essas pessoas não têm parte com ele. Versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então você perceba que enquanto eu estou aqui ministrando essa palavra entre mim e vocês, entre nós, todos que entrarem aqui pelo Instagram, Facebook, YouTube, ou aonde for compartilhado no WhatsApp essa mensagem, perceba comigo que nem todos que estão no nosso meio, no nosso ambiente, estão com a sua vida espiritual limpa, estão com a sua vida diante de Deus limpa. Existem muitos que estão sendo sujos pelo espírito maligno do diabo, pelo espírito imundo do diabo. Porque aonde ele está, ele habita, aonde ele governa, aonde ele dita, aonde ele chega, é exatamente isso que ele faz. É contaminar, sujar o coração daqueles que estão com o desejo de servir ao Senhor, né? Com o desejo de praticar a vontade do Senhor. Judas estava sendo ministrado, orientado, cuidado, acompanhado o tempo inteiro do lado de Jesus. Mas perceba que Judas, ele não dava credibilidade nenhuma ao que Jesus pregava. Fato dizer isso, ou prova de você verificar, os feitos, né? As obras, os frutos. Observe aqui que enquanto Jesus ensinava, ministrava, operava, Jesus ele trabalhava, olha só o que Judas ele fazia durante todo o ministério de Jesus. Desde o momento que Jesus chamou ele como tesoureiro de Herodes para ser tesoureiro do seu ministério, Judas ele sempre esteve, né, com esse comportamento totalmente contrário àquilo que Jesus ensinava. Então Jesus sabia quem era o traidor. Jesus sabia de que ele iria traí-lo. Então Jesus, vendo a possibilidade de que algo mais pudesse acontecer mediante aquilo com os demais, então na véspera de sua morte, Jesus ele deu essa lição para todos nós. E também uma estratégia do Senhor de poder deixar ciente os seus discípulos que a parte do Senhor de querer limpar os pés deles, ele estava fazendo. E é o que eu digo aqui para você através dessa transmissão: se realmente você tem deixado Deus limpar os seus pés, né? Se realmente você tem deixado Deus ele limpar os seus caminhos. A prova disso é onde você frequenta, onde você anda, é o que você anda fazendo, os caminhos que você tem trilhado, escolhido, né? Então, para concluir, perceba aqui comigo, para concluir,
Observe no versículo 12, para a gente concluir. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Versículo 14. Evangelho de João, capítulo 13, 14, agora o versículo. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior, preste bem atenção, o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. Então perceba comigo que o desejo do Senhor é que a gente pratique, é que a gente coloque em prática essa vontade de Deus, esse exemplo do Senhor, essa atitude de amor, né? Ele ensinou a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. O maior mandamento, a maior lição deixada de amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo foi a sua vida derramada na cruz, né? Isso aqui é uma lição de humildade, mas ele deixa bem claro que nós também temos que se preocupar tanto com nossos caminhos, por onde andamos, como também do nosso semelhante, um ente querido de casa, um amigo, um irmão, um parente, um colega, um vizinho, um estranho, seja lá quem for. Eu tenho que me preocupar em ser bênção na vida do meu irmão, ser bênção na vida da minha irmã. E Jesus deixou bem claro, olha, se eu sendo mestre e Senhor, sendo o próprio Deus, eu estou fazendo isso aqui, então quanto mais vocês também têm que fazer isso. Bem-aventurados sois se vocês praticardes isso. Então, para concluir, para fechar, né, aqui no versículo, até o versículo 20, observe que ele diz assim no versículo 18: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o meu calcanhar, né? Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então perceba que até mesmo aqui agora, o que eu estou procurando ministrar, o que eu estou buscando fazer, a minha preocupação aqui, o meu empenho, a minha dedicação, o meu desejo é de contribuir para com a sua vida espiritual, ela venha a ser edificada, ela venha a ser abençoada, ela venha a ser alcançada. Você receba conhecimento, você receba ensinamento. Então, nessa Semana Santa, hoje, Quinta-feira Santa, como tem sido o seu dia a dia, como está sendo a sua semana, qual é o sentido dessa semana para você, o que você, de fato, né, está aí no seu coração, planejando, como muitos, por exemplo, usam essa época para beber bastante vinho, para comemorar farreando, bebendo outros tipos de bebida, usando até drogas, se prostituindo, adulterando, traindo, enfim. Como outros têm prazer em querer apenas curtir um ovo de Páscoa, chocolate, focado no símbolo da Páscoa, que é o ovo de Páscoa, ou melhor, o coelho de Páscoa, e não o cordeiro da Páscoa, né? O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo. Então perceba que, olha quantas coisas elas vêm com o intuito de poder tirar o foco, tirar a atenção, tirar a nossa visão do que é real, né? A Semana Santa, né? Eu conheço muitas pessoas que, por tradição, nessa época, fazem as coisas mais terríveis que alguém possa fazer numa semana como essa, de recordação, de memória, de lembrança do que o Senhor Jesus fez pela humanidade.
É a semana mais importante da humanidade, do cristianismo, do crente, do evangelho, da Bíblia. É a semana mais importante. E como que muitos comemoram? Totalmente contrário a isso aqui, ó. Muitos têm, na verdade, sujado os pés de outras pessoas, induzido outras pessoas a viver e fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então eu trago essa mensagem para vocês. Não vou me alongar muito, já é meio-dia, tem meia hora de mensagem praticamente. Eu não quero alongar para que você possa guardar suficientemente essa mensagem, aquilo que foi falado aqui nesse momento, e você reflita se a sua vida está realmente limpa diante de Deus, os seus passos, os seus caminhos, os lugares que você tem frequentado, ido, será que tem agradado ao Senhor? Você pode realmente ter a consciência de que seus pés estão limpos ou sujos? Então, é uma reflexão para você poder refletir e poder analisar e aí tentar, de alguma forma, buscar essa limpeza para os seus pés e também ajudar outras pessoas que estão com os pés na mesma situação que outros estão, ou talvez você esteja, e assim você poder ser bênção na vida dessas pessoas e essas pessoas serem bênção na sua vida, assim como eu tenho procurado de toda maneira ser bênção na vida daqueles que Deus, o Pai, Ele envia a mim, tá bom? Então, se você receber essa mensagem que eu estou sendo aqui, boca de Deus para lhe entregar, né? Instrumento na mão de Deus para lhe entregar, Deus, Ele quer reverter. O que Ele quer fazer agora, você só vai entender depois o que Jesus falou no versículo 7, tá certo? Vamos então fazer uma prece, vamos então orar aqui agora. Quero orar por você, você ora por mim. Vamos lá, Pai querido, Pai amado, gratidão, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem. Gratidão, meu Deus, pela vida de todos que o Senhor trouxe aqui para ouvir um pouco dessa mensagem, ou toda ela, está agora orando por mim, comigo, e orando por essa pessoa. Visite cada seguidor nas páginas do Instagram, no Facebook, cada inscrito no canal do YouTube, quem compartilhar, quem receber essa mensagem, que o Senhor venha, meu Pai, alcançar, livrando, protegendo, guardando, abrindo a visão, o entendimento, abrindo a mente, fortalecendo, que o Senhor, meu Deus, possa dar saúde, vida e força. O Senhor possa fazer por eles o que o remédio não pode fazer, a medicina, o recurso, o conhecimento, seja lá o que for. Pai querido, que o Senhor, meu Deus, abençoe esse final de semana, esses 3 últimos dias santos, que é a sexta-feira, o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa da ressurreição. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer na vida dessa pessoa que busca ao Senhor de todo o coração e entrega a sua vida a Ti, uma semana, um final de semana totalmente, meu Pai, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua graça. Que o Teu Espírito Santo possa encher o coração dessa pessoa e ela possa, assim, meu Deus, ter alegria, ter paz, e que não haja espaço para que o inimigo queira semear nenhum pensamento ruim, negativo, maldoso, maligno. Eu entrego tudo e todos em Tuas mãos, curo o doente, levanto o caído, abre portas, abre a janela dos céus, prospera, salva, restaura, cura e liberta. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, abundantemente, ricamente, em nome de Jesus. Que você possa ter sido alcançado por essa palavra, por essa mensagem e também por esse clamor, por essa oração que eu acabei de realizar, tá certo? Esse é o seu irmão, Bispo Santos, por misericórdia. E essa transmissão, esse canal, ele vem com oferecimento da Casa de Oração Leão, da tribo de Judá. E se você viu que essa mensagem e essa oração foi interessante, importante para você, você pode compartilhar. Me ajude a compartilhar e levar a mais pessoas essa mensagem, essa palavra e também essa oração. Que Deus, ele possa limpar os teus pés, limpar o teu caminho, limpar todos os lugares por onde você andar, passar, e a sua vida ela seja uma vida limpa diante de Deus e dos homens, e você possa ser esse servo obediente, zeloso, operoso e praticante dos ensinamentos do Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz, e até a próxima transmissão. Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, e até mais, até breve. Deus te abençoe, fiquem na paz.